Câmara do Recife online você vai ver. Audiência pública discute o Sistema Único de Saúde. Saiba como se tornar um doador de medula óssea. E veja ainda, uma reunião solene marca o Dia do Idoso na Câmara. O programa está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife online. Ontem pela manhã, a vereadora Vera Lopes promoveu uma audiência com a presença de autoridades da área de saúde pública e entidades médicas. O objetivo do encontro foi discutir a situação do Sistema Único de Saúde, o SUS. A vereadora e médica Vera Lopes é uma defensora do SUS, mas reconhece que o Sistema Único de Saúde vive uma situação caótica e exige uma profunda reformulação. A parlamentar levou o debate para o plenarinho da Câmara a pedido da FENAM, Federação Nacional dos Médicos. Desde 1988, quando foi instituído o Sistema Único de Saúde, em que a gente tinha uma saúde igualitária, universal, em que todo mundo tinha direito, que antes, na época do militarismo, havia divisões. Então, o SUS vinha progredindo e a gente luta para fortalecer o SUS, para que as pessoas tenham direito ao seu atendimento quando precisem, tenham direito a especialistas, né? Tenham direito a seu leito no hospital, sejam tratados como doentes, com dignidade, e não no chão dos hospitais, né? Deitados em jornais, em papelões, em bancos de hospitais. Então, nós estamos vendo agora que está havendo um retrocesso no Sistema Único de Saúde. O subfinanciamento, o governo federal, né, está mandando menos de 10% para financiar a saúde. Aí foi, inclusive, você viu, né, que foi dito que por ano, R$ 465 é gasto na saúde por cada pernambucano, certo? Então, a gente tem realmente que incrementar essa luta aí, defender o SUS, tornar o SUS forte, né? Porque é o fortalecimento do SUS que vai trazer saúde da população. Nós estamos vendo que está havendo uma degradação do SUS, né? As pessoas não estão tendo direito à saúde, que é um dever constitucional do Estado. A vereadora é autora de diversas leis ligadas à saúde, como a que proíbe a retenção de macas do SAMU nas emergências, a que torna obrigatório o fornecimento de leite para crianças de até 1 ano nas escolas e creches municipais, a que amplia o atendimento do SAMU para os doentes de transtornos mentais em surto, a que inclui nos projetos pedagógicos das escolas o combate ao bullying e a que torna obrigatória a disponibilidade de vacina antitetânica nas unidades de saúde. Nós temos vários projetos, não é, desde do primeiro mandato meu, né, que as ambulâncias agora tinham que fazer o transporte de pacientes em surto, pacientes com transtornos mentais, que antes era carro de polícia, e não é justo que o paciente doente mental, que tenha transtornos, ele seja levado por policiais em camburões. Nós temos também o que proíbe a reter macas das ambulâncias nos hospitais, porque as ambulâncias ficam retidas, as pessoas precisam das ambulâncias, não têm, e mais ainda, o que é mais importante, tem que dar dignidade aos nossos pacientes, os hospitais têm que ter os seus leitos. Inclusive, agora eu estou colocando um aditivo à lei que todos os hospitais vão pagar multa pesada em caso de retenção de macas. Vera Lopes exibiu um vídeo sobre o sistema de saúde inglês que inspirou o nosso sistema. No debate sobre o SUS, a médica Lia Giraldo, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz e professora da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, falou sobre a importância do sistema. Hoje a gente vê um país como o Brasil, com mais de 5.000 municípios, hoje você vê a maioria dos municípios já com alguma capacidade gerencial, né? Você já vê que o município não é só ambulância para levar ferido, né, ou pessoa grave, o município já tendo alguma condição, na maioria deles, alguma condição de atender a população através da atenção básica. Não é? A alta complexidade, que é rejeitada pelos planos de saúde, porque não interessa financeiramente, quem é que atende? Quem faz transplante cardíaco nesse país? Transplante de medula nesse país? É o SUS. Então não é só a atenção primária, é também a alta complexidade.
O SUS hoje é uma grande política pública e nós temos que defendê-la porque ela está ameaçada, não é, pela privatização, pela terceirização e pela intenção do Senado, através da Agenda Brasil, de transformar o SUS em uma política em que para acessá-la tem que ser pago. Né? Essa é a proposta do Senado. Então nós temos que reagir. Jorge Darzi, diretor de comunicação da FENAM e presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, alertou que o SUS, criado com a Constituição de 1988, apesar de recente, tem muitos inimigos e sofre fortes ameaças. É um projeto que tem sido ameaçado ao longo do tempo. É um projeto que, na minha opinião, é um dos mais avançados do planeta, mas, lamentavelmente, existe hoje um paradoxo muito grande, que é aquilo que a lei estabelece no papel e a prática, o funcionamento desse sistema. A prática realmente é que nos preocupa, porque, na verdade, o SUS hoje não tem contribuído com a sua função principal, que é de garantir a saúde da nossa população. Em muitos casos, tem até contribuído para a morte desses pacientes, que poderiam estar sendo assistidos. Mas o problema não é o SUS, o problema são as autoridades, né, que deveriam garantir recursos e uma boa gestão para que o sistema pudesse funcionar de maneira adequada. Não adianta a gente aqui se iludir de achar que nós temos hoje governos que estão preocupados em melhorar o SUS. Na verdade, a gente não tem isso. A gente tem hoje políticas públicas que apostam no insucesso desse projeto, políticas públicas que entregam o público ao privado, políticas públicas que terceirizam a mão de obra, principalmente na atividade fim, que é vedado por lei, políticas públicas que reduzem o financiamento do sistema. Então não temos hoje um cenário facilitador, um cenário de perspectiva favorável à superação da crise do sistema. Então eu acho que a melhor solução para isso é a sociedade estar devidamente organizada para enfrentar essa crise e obrigar o poder público a garantir aquilo que a Constituição estabelece para o poder público, que é garantir as condições plenas para esse sistema funcionar de maneira adequada. Também participaram da audiência pública Jane Lemos, representante da Associação Médica Brasileira e do CREMEP, a defensora pública da saúde, Cristina Sakaki, e a professora Islândia Carvalho, do Departamento de Saúde Coletiva da Fiocruz, que fez uma palestra sobre o funcionamento do SUS e os caminhos para o seu fortalecimento. A presidente do Conselho Regional de Enfermagem, Giovana Mastrangeli, disse que é preciso resgatar o SUS. O SUS realmente é o grande plano de saúde da população brasileira, né? E que infelizmente hoje a gente vê que está precarizado, que está sucateado, né? E a nossa população, a nossa sociedade, ela realmente merece que sejam tomadas medidas para fazer a revisão, né, desse sistema. O que é que está acontecendo que a gente não consegue dar uma qualidade na assistência à saúde da nossa população? Então, o que é que a gente observa? A gente observa condições precárias de estrutura física, né, recursos humanos deficientes em várias áreas profissionais, principalmente na enfermagem, que é onde a gente sabe que é a maior categoria na área de saúde, né? Então, sobrecarga de trabalho, baixos salários, falta de medicações, falta de água, muitas vezes. Então, assim, é uma mega estrutura, é um projeto excelente, mas que, infelizmente, né, não está sendo conduzido da maneira correta. E a gente precisa estar nesses movimentos, nessas ações, discutindo políticas públicas para que as entidades, né, se fortaleçam através desse movimento, dessa união, para que a gente possa estar dando andamento, né, e tirando o SUS, resgatando o SUS, né, do fundo do poço, que é onde ele se encontra hoje. O diretor da FENAM em Pernambuco, o médico Antônio Jordão, falou sobre a origem do SUS e a necessidade de defendê-lo. O direito à saúde foi uma dura conquista da população brasileira. Para vocês terem uma ideia, existe um movimento chamado de reforma sanitária. É um movimento social amplo que traz a convergência dos trabalhadores de saúde, organizados em suas diversas instâncias, como sindicatos, conselhos de profissão, a própria sociedade civil organizada dentro dos conselhos de saúde, que fazem parte do controle social. Tudo isso pós-SUS. Mas esse movimento da reforma sanitária brasileira, eu o considero tão importante que talvez na frente dele apenas o movimento contra a abolição da escravatura no Brasil. Então, depois de quase 100 anos, esse movimento da reforma sanitária iniciado no início do século passado, à frente do médico Oswaldo Cruz,
mas que se continuou com tantos profissionais de saúde, médicos, odontólogos, enfermeiros, entre tantos outros, e conseguiram colocar na Constituição a saúde como direito cidadão e obrigação do Estado. Então, os constituintes de 88, dentro da Constituição Cidadã, buscaram traduzir algum tipo de direito social inteiramente gratuito e sob responsabilidade do Estado. É evidente que o que a gente chama de gratuito não quer dizer que necessariamente o seja. Nada existe de graça, né? Então, é o resultado dos impostos que nós pagamos, daquilo que é amealhado nos nossos salários, muitas vezes retirado até das mesas das nossas famílias, e que vão para sustentar o Estado. Então o Estado, naturalmente, tem que dar alguma coisa em troca para os cidadãos, contribuintes. O médico afirmou ainda que o maior obstáculo ao funcionamento do SUS é a falta de recursos. No Brasil nós temos o SUS parcialmente implantado. O SUS que atende 150 milhões de brasileiros. É 3/4, da população do Brasil. E o que é que falta para estar definitivamente implantado? Falta, primeiro, uma quantidade de recursos suficientes. Então não é possível que a gente continue gastando o que nós gastamos. Em 2014 nós gastamos 3,9% do PIB em recursos públicos para a saúde. Para vocês terem uma ideia, comparativamente, a média mundial é de 7%. Ou seja, nós gastamos cerca de metade, ou pouco mais do que isso, em relação ao PIB com saúde. Então, enquanto nós não tivermos, de fato, isso assegurado, com fontes estáveis, bem determinadas por parte, principalmente, do governo federal, já que os municípios já fazem a sua parte, tem 15% constitucionais amarrados e tem que gastar isso. Eu diria, inclusive, para vocês que os municípios já gastam mais do que isso, não só 15, mas 20, 25, tem municípios que gastam até 30% do seu orçamento com saúde. Os estados também, de regra, têm cumprido com o estabelecido na Constituição e gastam os seus 12%. A União, infelizmente, pouco passa de 5%. Foi ela quem mais se desresponsabilizou, se omitiu ao longo das últimas décadas com os recursos da saúde. Então, para nós termos um SUS plenamente sustentável, com os serviços organizados em termos de quantidade suficiente de hospitais, não basta a gente dizer que tem X hospitais. A pergunta é, esse quantitativo de hospitais é suficiente para atender a população brasileira? Ou ainda faltam construir? Quantos mais? Então, isso nós precisamos fazer, diagnosticar. Segundo, os hospitais estão com suas equipes e profissionais completas, ou elas estão funcionando a meia boca, pela metade? Onde é para ter 5 profissionais, só tem 2, só tem 1. Então, isso faz com que o sistema também se quebre. Mas nós estamos vendo aí os hospitais fechando, as UPAs fechando, sem médicos, sem especialistas, sem medicação, até sem dipirona. A gente está vendo aí que os leitos de UTI em vários hospitais, como Miguel Arraes, foram desativados. Nós já tínhamos deficiência de leito de UTI. A fila é imensa atrás de leito de UTI. E agora, pagamentos atrasados aos servidores, pagamentos atrasados a fornecedores. Então, medicação, inclusive para tratamento de câncer, que não pode ser suspensa, não pode ser parado. Então, isso ameaça a vida de todos nós. Nós estamos lutando pela vida. O transplante de medula óssea é indicado para pacientes que sofrem de leucemia, linfomas, além de outras doenças. No Recife, já existe até uma semana de mobilização para doação de medula óssea. E ontem, na Câmara, uma ação destacou a importância de se tornar um doador. Quem passou pela Câmara Municipal do Recife à tarde pôde esclarecer todas as dúvidas sobre a doação e transplante de medula óssea numa tenda instalada no pátio externo da casa. A vereadora Vera Lopes, que também é médica, promoveu a ação educativa na Câmara. Nós temos uma lei, não é? A lei municipal que estipula, aliás, a semana de 1 a 7 de outubro, até 8 de outubro, né? É a semana de mobilização para doação de medula óssea. Então, essa lei eu fiz no meu
primeiro mandato como vereadora do Recife, quando numa audiência pública a gente viu a dificuldade que as pessoas tinham de conseguir doadores, principalmente doadores compatíveis, né, para fazer esse transplante. Então o pessoal tinha que ir para São Paulo, para Curitiba, principalmente para Curitiba, né? E é uma dificuldade imensa, um sofrimento muito grande para as famílias, né? Faziam pedágio para arrecadar recursos, para terem que viajar. Então a gente viu a necessidade de que realmente essas pessoas poderiam ser doadoras, né? Eles doam um pouco de sangue, isso entra num cadastro nacional, certo? Redome lá, cadastro nacional de medula óssea. E então eles vão ver quais são compatíveis, identificam, né, em todo o Brasil. E se todo o Brasil pode doar aqui, encontrar um compatível lá no Araguaia, doar aqui no Rio Grande do Sul, entende? Então, nacional esse cadastro. E as pessoas vão estar ajudando, né, a salvar vidas. E você vê a importância, né, desses transplantes de medula, que salva e melhorar a vida dos que têm leucemia, linfoma, anemias graves, mielomas múltiplos. Então, quer dizer, é de suma importância, né, que se faça esse transplante e que se localize esses doadores para que as pessoas tenham mais vida, né? A palestra tratou de esclarecer como funciona a medula óssea, quem pode ser doador e os locais de coletas regulares. Hoje o evento ele veio coroar essa semana de doação de medula óssea, e nós tivemos a oportunidade, através da Atmo, né, a nossa associação amigo do transplante da medula óssea, trazer essas informações para a população, para os ouvintes aqui presentes, e eu creio que foi de grande valia, porque muitas dúvidas foram suscitadas e muitos questionamentos foram feitos. E felizmente nós, pela atuação que nós já temos pela causa, a gente conseguiu de forma tranquila esclarecer todas essas dúvidas. Quem assistiu à palestra tirou dúvidas e apoiou a iniciativa. Foi ótimo ter vindo para essa palestra, entendeu? Eu gostei demais, aprendi muita coisa com ele, com o Dr. Gilberto, entendeu? Foi ótimo, maravilhoso. Eu acho que a pessoa tem que doar, entendeu? Para ajudar as pessoas. Eu nunca tinha ouvido falar como seria o procedimento de doar, né? E foi muito interessante porque ele tirou todas as dúvidas, foi uma palestra muito didática e nós ficamos felizes porque cada um de nós, acredito que tem até a responsabilidade de ampliar e de divulgar toda essa questão do transplante da medula óssea. Podem ser doadores de medula óssea pessoas entre 18 e 55 anos que não tiveram câncer e não sejam portadores do vírus HIV. Para marcar o Dia Municipal do Idoso, celebrado em 1º de outubro, a vereadora Aimee Carvalho promoveu uma reunião solene no plenário da Câmara. Nas galerias do plenário, idosos do Programa de Apoio à Terceira Idade da Assembleia de Deus, o PROAT. Eles vieram participar da solenidade pela passagem do Dia do Idoso, celebrado em 1º de outubro. Na tribuna, a vereadora Aimee Carvalho, autora da lei que criou a data no Recife, falou da importância de homenagear esse segmento. Venho neste dia homenagear todos os idosos pelo transcurso do Dia Municipal do Idoso, criado pela Lei 18.009 de 2014, de minha autoria, que institui no calendário de eventos da cidade do Recife o Dia do Idoso, a ser comemorado no dia 1º de outubro. Honrar o idoso é reconhecer sua importância na construção da sociedade que desfrutamos hoje, fruto do seu trabalho e empenho em deixar um legado para as gerações futuras. O idoso é uma ponte entre o passado e o presente, como o jovem é uma ponte entre o presente e o futuro. E é no presente que os dois se encontram. De um lado, a experiência e a sabedoria nata dos idosos, e do outro,
os jovens, com seu vigor, com novos conhecimentos, atrelados pelo respeito e gratidão, precisam caminhar em harmonia. Diante do crescente aumento do número de idosos, a Organização Mundial das Nações Unidas criou um plano internacional sobre o envelhecimento, visando atender às preocupações e necessidades especiais das pessoas com mais idades. No Brasil, o Estatuto do Idoso, a Lei número 10.741 de 2003, dispõe sobre o papel da família, da comunidade, da sociedade, do poder público de assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade e ao respeito e à convivência familiar e comunitária. A vereadora também destacou a aprovação na Câmara do Recife do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. A criação do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, aprovado pelos vereadores desta casa no dia 29 de agosto, durante reunião plenária. Em decorrente a todos esses movimentos em favor dos idosos, essa matéria é de autoria do Poder Executivo. Urge realmente regulamentar ações práticas de ação aos maiores dos 60 anos, carecedores que são de cuidados especiais e ainda desassistidos num mundo frenético que vivemos. Aimee Carvalho terminou o discurso com poesia. Se meu andar é hesitante e minhas mãos trêmulas, amparem-me. Se minha audição não é boa e tenho de me esforçar para ouvir o que você está dizendo, procure entender-me. Se minha visão é imperfeita e o meu entendimento é escasso, ajude-me com paciência. Se minhas mãos tremem e derrubam comida na mesa ou no chão, por favor, não se irrite. Tente fazer o melhor que puder. Promotora de Cidadania da Pessoa Idosa do Recife, Luciana Maciel Dantas, destacou o valor histórico de quem tem mais de 60 anos. Se nossa sociedade brasileira tem avançado, se estamos aqui como estamos hoje, devemos isso às pessoas idosas que vieram antes de nós, que trabalharam, que fizeram reconhecer os nossos direitos políticos, que construíram esse país com sua força, com seu esforço, com sua dedicação, que na igreja construíram a igreja, com suas orações, com seus clamores, com seu evangelismo, com seu bater de porta em porta, de visita aos enfermos, de visita aos irmãos. Também no trabalho, na saúde, que construíram os hospitais, que construíram tantos serviços de saúde que estão aí hoje, como o Hospital Oswaldo Cruz, que também tem uma história passada. Então, reconhecer o valor da pessoa idosa hoje é também reconhecer todo esse esforço e é também crer, é ter esperança. Em nome do pastor presidente da Assembleia, o secretário Sérgio Correia falou do trabalho do PROAT. O PROAT, a Assembleia de Deus em Pernambuco, o pastor Ailton instituiu este grupo do PROAT, que é um grupo de apoio, é o projeto de apoio à terceira idade, onde cuida, acompanha em cada congregação da Assembleia de Deus em Pernambuco, não só na capital, mas no interior do estado, no campo missionário, onde esta igreja tem missionários, nos países fora, tem este trabalho. Em cada congregação tem uma equipe que acompanha esses idosos, acompanha de perto, com assistencialismo, com acompanhamento psicológico, com todo cuidado,
necessário. Representando a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Cacilda Medeiros destacou programas da pasta. Gostaria de registrar rapidamente algumas atividades importantes que a gente conseguiu implantar de alguns anos para cá, como, por exemplo, o programa Navegar é Preciso. Eu sei que tem idosas e idosos aqui que provavelmente já estão participando desse projeto. São turmas de informáticas exclusivas para a pessoa idosa. Claro, a pessoa idosa pode se inscrever em qualquer curso de informática, mas a Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Educação, implantou turmas especiais para a pessoa idosa. A única exigência é que tenha mais de 60 anos, né, que esteja morando aqui em Recife e faça parte de algum grupo de convivência, porque vocês que fazem parte do grupo de convivência é quem realmente dá energia para que as questões das pessoas idosas continuem acontecendo. Então, é muito importante essa participação de vocês. Além do que, estamos pensando também em implantar uma turma de alfabetização exclusiva também para a pessoa idosa. A gente sabe da dificuldade que essas pessoas idosas que chegam a mais de 60 anos sem ainda saber ler, a dificuldade que ela enfrenta no dia a dia. E é o momento de continuar aprendendo. A vida a gente tem que aprender sempre. Como foi dito aqui, a pessoa idosa é a ponte entre esse passado e esse futuro. Na homenagem, presidida pelo vereador Eduardo Marques, teve ainda a apresentação musical. A bondade do Senhor nos dá força e vigor, sua palavra é tua luz, que meus passos conduz, não temerei, pois comigo vai Jesus. Eu quero, em nome de todos os recifenses, quero em nome de todos os vereadores da cidade do Recife, de todos os funcionários da Câmara Municipal do Recife, parabenizar a todos os idosos da nossa cidade. Quero também parabenizar a todos aqueles que dedicam a sua vida na defesa dos direitos dos idosos da nossa querida Recife. Parabéns a todos vocês. E o programa fica por aqui. Não se esqueça que você pode acompanhar o TV Câmara pelo site da casa ou no nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!